a Parashat Ashavua, Parashat Balak. E Moabe temeu muito ao povo, porque era numeroso. E Moabe se aborreceu por causa dos filhos de Israel. O povo de Israel não entrou no território de Moabe. Então, por que eles tinham tanto medo do povo de Israel? Moabe sentiu muito medo, pois dele sairia o Mashiach. Segundo a explicação do Arizal, a palavra Arav, ela significa numeroso. E é o acrônimo de Ruth e Boaz, que foram os ancestrais do Davi Hamelech, Alava Shalom. Então seriam eles, Ruth e Boaz, que dariam origem ao rei Mashiach. Portanto, eles queriam fazer com que isso não acontecesse, para que o mundo não reconhecesse a Deus através de Israel. Era isso que eles queriam evitar por meio de Bil'am. A palavra Bil'am significa sem um povo. Bli'am. Ou seja, Bil'am, ele fez de tudo para que Israel não fosse um povo. E assim, a redenção não viesse ao mundo. Ele também disse: quão belas são suas tendas, ó Yaakov. Bamidbar 24:5. Segundo Urashi, comentando sobre esse versículo, ele diz que as pessoas se comportavam com discrição, elas se comportavam com tziniut, e por esse motivo as portas das casas elas não ficavam na frente umas das outras. Bil'am também disse: eis que é um povo que habita só. Por que esse comentário feito por ele? Eis que é um povo que habita só. Traz o significado desse comentário traz um ensinamento muito importante que diz o seguinte: eis que um povo que habita só é um povo que, quando estiver a sós, viverá com segurança. Misturando-se, perderá a sua essência. O que isso quer dizer? O povo de Israel, quando ele se mistura, ele perde a sua identidade. Ele perde a sua identidade. Em seguida, mais uma investida do Bil'am, ele dá um conselho referente às moças de Moab. Bamidbar 24:14. Eis o que você deve fazer. Assim começa mais um conselho de Moab. Eis o que você deve fazer. Diz respeito às filhas de Moab. Por que ele fez esse comentário? Porque o Deus de Israel, nosso Deus, ele detesta a promiscuidade. Detesta a promiscuidade, seja ela no sentido físico. Mas no contexto do que estamos abordando, também abre uma margem de interpretação para o sentido de assimilação. A assimilação é um tipo de promiscuidade, porque o judeu, ele, quando começa a absorver ideias que não diz respeito à condução adequada da sua vida, segundo a Torá Kedushá, que vai secularizar de alguma forma esse judeu, fazendo pensar que não é preciso observar isso, que não é preciso fazer aquilo, que não é bem assim, que você pode comer determinada comida, determinado alimento, você pode ir a determinado lugar.
esse tipo de promiscuidade, entre aspas, é algo que também retira a essência do povo judeu. Isso ficou bem claro, esse tipo de assimilação de ideias estranhas ao judaísmo há mais ou menos 100 anos, né? Na Alemanha, quando os judeus eles estavam tão assimilados com a cultura alemã que eles se identificavam, muitos deles se identificavam mais como alemães do que como judeus. E o exemplo maior dessa forma de pensamento foi quando eles disseram que para parte deles, para alguns deles, a Berlim era a Jerusalém deles, Hasve Shalom. E por último, porém não menos importante, porque no Talmud Masechet Baba Batra diz que Moshe escreveu a porção Bilam, porque está escrito que Moshe escreveu a porção Bilam. A porção Bilam ela não faz parte da Torá, e até onde a gente sabe, Moshe Rabbeinu escreveu toda a Torá. O que isso quer dizer? A porção Bilam ela foi deixada por Moshe Rabbeinu, Alav Shalom, como um alerta, como uma mensagem especial de como os filhos de Israel poderiam alcançar a redenção. Nesta porção, Moshe Rabbeinu ele enfatiza que os filhos de Israel não podem ser influenciados pelas nações. Essa é a essência da ideia de povo, de todo judeu, de não ser influenciado pelos gentios. E o contrário disso é influenciá-los com a sua forma de vida, com a sua forma de pensar, de ver o mundo e de trazer a redenção a este mundo, se Deus quiser. Shabbat Shalom.